A festa acabou, a luz se apagou, o povo sumiu e a noite esfriou. A derrocada do Ceará da Série A para a Série B não é nada menos que vexatória. E desculpa, essa é a verdade, estou abrindo meu coração aqui. E agora eu lamber as feridas, tentar entender o que aconteceu e ver se consegue retornar o quanto antes para a Série A. Porque o lugar do vovô é lá. Vamos que vamos para esse vídeo que a gente vai discutir tudo o que aconteceu e tudo o que o Ceará pode esperar. O que será o 2026 do Alvinegro de Porangabuçu. Simbora. Time de Fora. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Time de Fora, dessa vez falando sobre o pós-rebaixamento do vovô do Ceará. Depois desta noite de domingo traumática, eu diria. Faltou Tadala pro velho, né? No final das contas. Peraí, porra. Pô, não tem muito Mas pra sim, fugir. Faltou, mano. Não tem muito pra onde fugir, né? Cara, Ceará, né, bicho? Ceará tava muito... Eu nunca vou perdoar tanto o Ceará quanto o Fortaleza por ter feito uma pessoa de humanas fazer tanta conta como eu fiz nessa rodada final. Não, e se fulano ganhar, mas tem uns 3 pontos, e tem um confronto direto, tem um saldo de gol. Não, mas aí o outro... Mas aí vem o gol de São Paulo, o gol é falso. Caraca, eu nunca vou perdoar, né? Nem a tristeza dos dois terem caído, é o tanto de conta que eu tive que fazer. Mas dito isso, mano, o Ceará tá... Caraca, o Ceará tá nessa de golfinho faz um tempo, né? Vai lá, sobe, faz a gracinha, desce de novo. E aí eu acho que a primeira coisa que precisava ser pensada em 2026, antes de tudo, é um nome que a galera só fala no discurso, mas que faz muito tempo que eu não vejo sendo executado na prática, que é a bagaça do projeto. O que é o projeto? Você coloca um papel assim, hoje a galera faz no computador, né? Mas segue a minha linha de raciocínio. Você estende um papel em cima da mesa, de você traça objetivos de curto, médio e longo prazo. Você não dá um passo maior que a sua perna porque você vai cair, e você fazendo isso, você sendo fiel às suas convicções, pautado em estudo e em trabalho, você consegue fazer uma coisa estruturada que não seja mambembe. Porque a gente tem que lembrar que foi muito antagônico o final desse ano para o Ceará e o final do ano passado. Se o Condé, na época que foi contratado ano passado, no lugar do Wagner Mancini, ele chegou para fazer uma arrancada histórica para o vovô, para que ele conseguisse ascender e se classificar na penúltima rodada daquele jogo bonitão lá, recorde de público da Arena Castelão, nesse ano foi o contrário. O Ceará, pela primeira vez no século, consegue ter um treinador que passa mais de uma temporada na frente do clube e, ironicamente, é premiado com isso, com um rebaixamento. E o Condé, que ano passado fez uma arrancada histórica, esse ano ele conseguiu fazer uma derrapada histórica. Ele conseguiu cair de vertiginosamente. E por que eu estou falando no nome do nosso técnico? Porque a primeira coisa é pensar, o Condé é um nome legal? Pera. O Léo Condé já não é mais técnico do Ceará. Este vídeo foi gravado na segunda noite, mas quarta noite, diretoria alvinegra e Léo Condé se reuniram para tentar decidir o que seria 2026 e decidiram que seria melhor simplesmente partir para caminhos diferentes, buscando evitar um desgaste ainda maior para 2026. Dessa maneira, o Ceará está em busca de um novo técnico e o Léo Condé está em busca de um novo time. Mas continua no vídeo, que aí nós discutimos se Ceará e Léo Condé deveriam permanecer juntos ou não. Sem mais delongas e avisos, simbora pro vídeo. Para o Ceará. A primeira coisa que eu penso porque na Série B ele funcionou ano passado muito bem. E Pedro, eu fico feliz de você ter falado sobre isso, porque hoje é segunda-feira, à noite, dia 8 de dezembro, e estava acontecendo, durante essa gravação, uma entrevista com o presidente João Paulo, presidente do Ceará. Aonde? Lá no programa Jogado Terceiro Tempo da Rádio Verdes Mares, da Rádio Verdinha. E aí... Se a gente conhecesse alguém que trabalhasse lá... Será? Seria bom demais. Não ajudar na gente. Mas lá da TV Diário e Rádio Verdinha. E o que foi falado por lá? Que ainda não havia sido conversado sobre uma possível renovação com o Léo Condé. Que caso houvesse permanência, que sim, era muito provável que acontecesse, mas que agora que havia queda, havia uma chance de talvez não pudesse ser renovado. E não foi conversado ainda até esse momento. E qual é a questão?
Muitos torcedores veem que o Léo Condé pode ser esse nome, porque ele é um nome que é muito mais conservador, ele consegue fazer um trabalho de recuperação legal, mas que se subisse para a Série A de novo, iriam dispensar ele, porque ele se provou covarde, segundo alguns torcedores. E a gente defendeu muito justamente esse conservadorismo do Condé aqui no time de fora, porque a gente prega que quando um clube sobe da segunda para a primeira divisão, é interessante que tenha esse jogo seguro, sem muitos riscos. E ele fez isso muito bem. Mas em algum momento, peças, né, pai? em algum momento, talvez ele tenha se escorado demais nesse conservadorismo e não conseguiu se reinventar quando necessário. E aí, Pedrão, eu tenho que te perguntar. O time de fora defendeu muito esse lado mais conservador do Léo Condé, que não precisa se arriscar, não precisa fazer um campeonato lá Mirassol, porque você precisa de tudo antes a permanência. E em um dado momento, realmente, a permanência estava bem direcionada, e aí em algum momento desandou, e o Léo Condé foi incapaz de se renovar. Você continuaria defendendo esse conservadorismo do Léo Condé, sabendo desse resultado final? Pergunta grande, mano, parece do Enem. Antes de te responder, eu vou pedir uma pausa aqui. Eu vou responder, que eu não fico em cima do muro, não. Mas antes de responder, eu vou pedir uma pausa, galera, pra gente falar de quem faz isso aqui acontecer, a nossa queridíssima Isoquímica. Você que acompanha o canal, você já conhece. Mas se você é novo por aqui e você que já conhece, não custa nada te lembrar, né? A Isoquímica traz os produtos Meu Lar, que estão aqui para facilitar a sua vida na hora de limpar a sua roupinha, a sua casa, deixar tudo cheiroso. E a gente faz uma menção especial ao novo produto do Meu Lar, que é o amaciante de roupa Paixão. Gente, isso aqui deixa a roupinha com um cheirinho gostoso, com aquele toquezinho, aquele perfume. Então, já sabe, se bateu a dúvida, não fica na dúvida, pega o produto Meu Lar, sapeca no carrinho de compras, leva pro caixa que a sua satisfação será garantida. Agora, respondendo a sua pergunta, Brunão. Arrote. Não me arrependo, bicho. Eu acho que o Condé ele tem uma certa culpa que já foi até debatido muito pela imprensa, pela falta de senso de urgência que rolou, e não sentir que a água tá batendo na bunda, dizer, não, galera, vai dar certo. Não rolou aquele senso de urgência, que às vezes é fechar a casinha, que às vezes é jogar por uma bola e tal. Ele se manteve muito fiel ao seu estilo de jogo. Só que a culpa do Condé, pra mim, ela é mais branda, porque ele trabalhou com A conta do chá. Ele trabalhou com o material humano que ele tinha, né? E a gente não pode deixar de falar esse vídeo todo sem a gente citar. Eu sei que parece que a gente tá puxando no pé, né? A gente não pode citar o nosso príncipe da Arábia, né? O Vina Boy. O Vina, cara, o Vina vem pro Ceará, o Ceará repatria o Vina. Chegou como grande contratação, Foi a maior contratação, né? Da última janela de contratações, os únicos atletas que foram usados foram o Zanocelo, ex-Fortaleza, Sim. e o Vina. Sim. Foram os únicos. De maneira prática, sim. De maneira prática, sim. O cara foi recebido com festa pela torcida do Ceará. Ele tinha sido marcado e rolou um grande perdão pelo rebaixamento que o clube sofreu na última vez que caiu, em 2022, e ele vem e ele é um nome responsável, ele não é só um tijolinho, ele é uma das paredes ali montadas para essa situação, que um dos jogos chaves que poderia ter mudado a história, que com certeza mudaria a história desse panorama no final, foi a partida contra o Internacional na Arena Castelão, onde o meu querido Vina consegue fazer a proeza de ser expulso nos minutos iniciais. 4 minutos. E não é só uma puxada de pé, não, cara. Ele sai sem efetuar nenhum gol. Sim. O que é bizarro para um cara ali que joga ali naquela zona de ataque. E ele não é atacante de ofício, mas é um cara que nas últimas vezes... pisa muito na área, nas que últimas distribui bem a passagens, bola. né? As últimas passagens Foi ele foram goleador. marcadas por ele fazer gol. Ele teve até dentro da seleção do Brasileirão em uma das suas passagens Sim. aqui pelo Ceará. Mas, cara, não temos como a gente deixar. E aí, a culpa é do Vina, que foi, exclusivamente? ou é a Não. culpa de quem contratou ele? Cara, Tá entendendo? e aí, Pedrão, é dos dois, porque assim, vamos lá. Primeiro, vamos deixar muito claro. O Vina é o grande culpado? Colocar a culpa toda em um jogador é, inclusive, uma análise rasa e bem superficial. Não. Isso, Vina. Tô no contexto, mas assim... Querendo ou não, simbolicamente, vai ser muito lembrado. Não, eu acho porque que... é contra o Internacional que tirou tanto Ceará quanto Fortaleza. Inclusive, é uma expulsão que prejudica diretamente Ceará e Fortaleza algumas rodadas depois. E, assim, podia ter salvo os dois, né? Não, só um, porque assim...
O Não sei, agora eu não sei fazer conta. Não, porque o Internacional é só um time, É verdade. então é só uma vaga. Salvava o Ceará mesmo. Mas de qualquer maneira, indiretamente ou diretamente, atrapalhou os dois dessa maneira. E ele acaba sendo muito marcado por causa disso. Ele é um jogador que chegou badalado, chegou para ser aquele cara diferenciado para resolver quando o Ceará precisasse daquele algo a mais, daquela genialidade, daquele toque a mais, para conseguir escapar. E ele parece que até conseguiu dar uma produção diferente pro ataque, mas quando você coloca na balança, desculpa, atrapalhou. Desculpa, tá marcado. Não, eu não sei, inclusive, como é que vai ser Encerrou o esse ciclo do sentimento cara. de idolatria perante a torcida do Ceará. Eu acho que muitas pessoas vão tirar ele desse posto. E aí, Pedrão, eu queria falar um pouco sobre o futuro do Ceará. Eu não consigo ver o Vina ficando, seja por clima, seja por salário, porque querendo ou não, por mais que ele tenha reduzido o salário dele, não continua sendo Não tem barato. clima. E aí, por exemplo, tem alguns jogadores, como o Galeano, que foi muito importante para o Ceará esse ano, mas o Ceará, o próprio João Paulo já falou, que não vai conseguir arcar com uma possível compra do Galeano. Ou seja, ele quase que certamente vai sair do clube em 2026. Uhum. E aí você fica pensando, quais são os nomes que podem permanecer no Ceará para uma reconstrução? O João Paulo estava falando sobre uma reformulação de por volta de 50% a 60%. Mas é meio esperado isso, até porque existe uma readequação da folha salarial, Sim, né? sim. A realidade da primeira divisão é totalmente diferente da Completamente. segunda. Isso é notório, né? Agora é um trabalho que o Centro de Inteligência lá do Ceará vai ter que arregaçar as mangas e vai ter que fazer seu trabalho. É muito difícil imaginar quem fica e quem sai, porque eu acho que a parada que vai mais envolver não é nem tanto a parte técnica, mas sim justamente a parte monetária, financeira. Né? De como é que eles vão conseguir equilibrar essas contas. Como o Ceará, ele vem de uma realidade, né? 4 times vão vir dessa realidade, vão ser times que vêm da primeira divisão. Eles têm uma facilidade de bater e voltar maior, porque eles vêm com uma herança ali de um ano inteiro na primeira divisão. O Ceará fez uma arrecadação de público gigantesca, Sim. né? A maior média do futebol cearense na primeira divisão. A torcida não largou em nenhum momento, pelo Sim. contrário, era os públicos cada vez mais altos da Arena Castelão. Inclusive, bateu o recorde da média de público do futebol cearense. Mas essa e outras respostas, Brunão, a gente só vai conseguir dizer no futuro. E sabe quem é que vai saber? O Endiná. Não, quem tá ali do outro lado assistindo. Antes, só uma coisa que eu queria trazer também do João Paulo. Ele comentou que o Ceará está caindo melhor financeiramente, com dívidas mais sanadas, do que quando caiu em 22 para 23. Parabéns. Não é passando pano, eu tô dizendo. Diz que eu sou muito chato, né, mano? Não, mas deve ser. Eu entendo. Dirigente precisa ser cobrado. Só tô falando, trazendo uma fala dele, que quando questionado sobre isso, no Jogar Terceiro Tempo, de segunda-feira, ele comentou que é um clube que tem menos dívidas do que quando caiu da última vez. Parabéns, João Paulo. Então, em teoria, a reformulação pode ser um pouco mais tranquila. Dito isso, não justifica em absolutamente nada. O Ceará estava com uma Série A muito segura e relativamente garantida, porque na 31ª rodada, ao vencer do Corinthians lá na Neoquímica Arena por 1-0, estava com 0,19% de chance de cair e conseguiu se agarrar nesse menos de 1% vagabundo ao conseguir pontuar 1 ponto em todo o resto do campeonato, no empate contra o Cruzeiro. Então, assim, derreteu de uma maneira vergonhosa, vexatória. E dirigentes, o que vão fazer na próxima? Como vão reconquistar a confiança do torcedor alvinegro para voltar a confiar nesse elenco, voltar a confiar nessa instituição, voltar a confiar nessa diretoria que já mostrou muitas vezes que consegue entregar o que está garantido, que consegue entregar, deixar cair o que já foi uma vez seguro. Esse vai ser o desafio de vocês para 2026. É aproximar a torcida do Ceará, que está muito magoada com razão, e provar o valor de vocês para essa torcida, que merece muito mais. Porque, poxa, cair e voltar desse jeito, isso é palhaçada. Os nossos times merecem mais, o Ceará merece mais, né? Pode crer. Concordo com você. Então encerra essa, Joss. Eu concordo com você, príncipe.
De verdade. Mas como eu tava falando pra você, eu não tenho como responder suas perguntas. Mas alguém vai saber que é aquele brother ali que tá do outro lado da telinha, porque ele vai continuar acompanhando o time de fora e a gente vai trazer tudo pra galera. Então, quem quiser saber dessa resposta, se inscreve no nosso canal, dá o seu like, comenta, dá o seu hype. Vai dando aí, viu? A gente fica esperando você na próxima. Muito bom, Brunão. Ó, eu sei que tu tá falando é de coração, porque a gente faz um trabalhão. Eu vou te mandar até a Isabelle, né, da produção. A gente tava assistindo, eu tava mandando mensagem pra ela. Ela mandou mensagem assim pra mim. Esse ano, Fortaleza e Ceará vão cair, porque 2026 é o ano do time de fora. Olha a frustração que eu senti quando eu vi que os dois caíram. Poxa, galera, não faz isso com nós, gente. Por favor, é isso, ó. Um beijo, galera, ó. Tamo junto. Mas vocês, ó... Que isso? Tchau. O galera ficou com medo real, mano. Que é isso? Tu tava com sangue. Eu numa veia saltando do pescoço, cara. Como assim?